Cada vez que a gente se lembra de alguma coisa, a gente se lembra de uma parte, alguma outra a gente esquece, depois a gente volta a se lembrar. É possível que cada vez que a gente se lembre de algo, a gente modifique essa memória que está armazenada. É possível que a gente crie novas memórias quando a gente está tentando resgatar alguma informação? Ah, sim, seguramente. Na verdade, quando a gente pensa no funcionamento do sistema nervoso, ele essencialmente é uma estrutura plástica. Plástica significa que ela se altera em função do que ela vai vivenciando, experienciando. Quando você ativa uma informação qualquer, ou ativa um circuito qualquer do sistema nervoso, por exemplo, que você está resgatando uma informação da memória, como nós vimos, você está ativando esse circuito e se novas experiências forem adicionadas no momento em que esses circuitos estiverem ativos, o que vai acontecer é que você vai estabelecer novas conexões. Ou seja, aquela experiência do passado que foi recordada, portanto o seu correspondente circuito estava ativo, ela vai se associar com essa nova informação que está entrando nesse exato momento e eventualmente até a pessoa terá dificuldades de separar uma experiência da outra. Existe um capítulo muito interessante nos estudos de memória, que são as falsas memórias. Ou seja, a pessoa vive uma experiência no momento 1, depois, no momento 2, já passado algum tempo, ela vive uma segunda experiência que é de alguma maneira relacionada ou que de alguma maneira aconteceu enquanto o circuito correspondente à experiência 1 estava ativo. E no momento 3, eventualmente ela te descreve a experiência 1, inserindo a experiência 2 como parte integrante da experiência original, sem que de fato a experiência 2 estivesse presente no momento 1. Ou seja, dado o funcionamento da memória, dado que a recordação se dá pela ativação de circuitos neurais, qualquer condição que faça com que novas experiências de alguma maneira relacionadas àquela experiência original passem a ser integradas no circuito que posteriormente vai ser visto como uma experiência única e não como uma experiência vivida em dois momentos diferentes. Eu acho que tem um outro aspecto importante em relação a esse processo básico e fundamental do funcionamento do sistema nervoso, que nos permite explicar por que, por exemplo, um processo terapêutico funciona. Na verdade, o que é um processo terapêutico, por exemplo, como se faz na psicanálise ou em outras escolas da psicologia? O que se faz basicamente é pedir para a pessoa se recordar de experiências que de alguma maneira geram insatisfação, geram medos, reações afetivas negativas. E quando a pessoa ativa esses circuitos correspondentes a essas experiências, se tenta reinterpretar a situação com os olhos atuais. Então o que acontece? Como aquele circuito estava ativo e agora se faz uma reinterpretação, é como se com esse procedimento se estivesse adicionando novas conexões àquele circuito original. E essas novas conexões passam a ser determinantes até do funcionamento do circuito. A partir do momento que essas novas conexões são fortes o suficiente para influenciar de maneira determinante aquele circuito neural, o indivíduo faz o que os psicanalistas chamam de uma ressignificação, ou seja, ela interpreta de uma maneira diferente aquela experiência original. E provavelmente em decorrência disso, o processo terapêutico produz efeitos. Ou seja, o indivíduo está constantemente reconstruindo as suas memórias, reinterpretando as informações já arquivadas, seja isso em processos terapêuticos ou não. O fato é que o ser humano está o tempo todo e constantemente se reconstruindo do ponto de vista de memórias e ressignificando as suas experiências.